Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Capítulo 11. Outros fatos que implicam a lembrança de vidas anteriores. Vou reproduzir os fatos que reuni em minha memória sobre as vidas sucessivas, apresentadas ao Congresso de Londres, em 1898. Falo-ei seguir das reflexões que aduzi depois. Juliano, o apóstata, lembrava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Contava Empédocles que ele se lembrava de ter sido rapaz e moça. Como nada sabemos das circunstâncias que poderiam determinar essas afirmativas, passaremos aos escritores de nossos dias que relatam fatos da mesma ordem. Entre os modernos, o grande poeta Lamartine declara, em sua viagem ao Oriente, ter tido reminiscências muito claras. Eis o seu testemunho. Não tinha na Judéia nem Bíblia, nem livro de viagens, nem ninguém que me pudesse dar o nome dos lugares, a denominação antiga dos vales e das montanhas. Reconheci, entretanto, desde logo, o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando fomos ao convento, os padres confirmaram a exatidão de minhas previsões, meus companheiros não podiam acreditar. Em Séfora, designei com o dedo e dei o nome de uma colina, no alto da qual havia um castelo arruinado, como lugar provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, ao pé de árida montanha, reconheci o túmulo dos Macabeus, e dizia a verdade sem o saber. Exceto o Vale do Líbano, nunca encontrei na Judéia um lugar ou qualquer coisa que não fosse para mim como uma recordação. Já vivemos, pois, 2 vezes, 1000 vezes. Não será nossa memória uma imagem desbotada, que o sopro de Deus reaviva. Estas reminiscências não podem ser devidas a lembranças provenientes de leituras, porque a Bíblia não dá a descrição exata das paisagens onde se passaram as cenas históricas, relata, simplesmente, os acontecimentos. Podem-se atribuir essas intuições, claras e precisas, a uma clarividência durante o sono. Não está de forma alguma demonstrado que Lamartine fosse sonâmbulo, mas, admitida essa hipótese, como poderia ele conhecer os nomes exatos de cada um daqueles lugares? Se são espíritos que os indicam, porque só se lembra o sensitivo das paisagens e nunca dos seus instrutores invisíveis. Não é preciso fazer intervirem os espíritos, quando sua presença não for demonstrada. No jornal La Presse, de 20 de setembro de 1868, um romancista popular, Ponson du Terrail, aliás inimigo do espiritismo, escrevia que se lembrava de ter vivido ao tempo de Henrique III e Henrique IV e, nessa revivescência, o rei em nada parecia com o que dele diziam seus pais. Poderia lembrar, também, que Théophile Gautier e Alexandre Dumas afirmaram, por diferentes vezes, sua crença nas vidas sucessivas, baseada em lembranças íntimas. 81. Prefiro, porém, as narrativas que trazem consigo as provas de autenticidade. Início da nota do redator. 81. Veja-se L'Espiritisme à Lyon, número 40, Os Pioneiros da Luz. O mesmo jornal no número 72 cita um artigo da Gazeta de Paris de 19 de abril de 1872, que contém uma palestra entre Alexandre Dumas e Mary, em que ambos afirmam ter vivido muitas vezes. Fim da nota do redator. Devo a gentileza de Edmond Bernoulli o informe seguinte relativo ao Père Grati. Assim, escreve ele em Souvenir de ma jeunesse, 82. Início da nota do redator. 82. Grande edição. Pierre Treger, 1917, páginas 13 e 14. Fim da nota do redator. Eu acabava de começar os estudos de latim. Não esquecerei nunca que, em uma noite, num instante, o senso do gênio latino me foi dado. Refletindo em uma frase latina, compreendi, repentinamente, o espírito dessa língua. E, de fato, meus progressos foram singulares.
Aprendi o latim de dentro para fora, parece-me que o tirava do fundo do meu espírito, onde ele estava inoculado. Durante muitos anos, pensei em latim. Cheguei a sonhar em latim, a fazer em sonhos discursos em versos latinos, de que me lembrava ao acordar, e que eram corretos. Exprimia nessa língua, mais facilmente e mais claramente do que em francês, meus menores pensamentos. Nota Bernus que Grati não conhecia as ideias reencarnacionistas, o que dá muito valor a esse trabalho de suas memórias. Eis outro caso em que a reminiscência se produz pelo uso da língua latina. Em um artigo bibliográfico sobre Mary, editado quando ele ainda vivo, no Jornal Literário de 25 de setembro de 1864, o autor afirma que aquele escritor acreditava firmemente ter já vivido muitas vezes, que se lembrava das menores circunstâncias de suas existências precedentes e as pormenorizava com uma certeza que impunha convicção. Assim, diz o biógrafo, ele afirma ter feito a Guerra das Gálias e haver combatido na Germânia com Germanicus. Reconheceu, muitas vezes, sítios onde acampou, e certos vales dos campos de batalha em que outrora pelejara. Chamava-se, então, Minius. Há um episódio que parece estabelecer não serem essas lembranças simples miragens de sua imaginação. Cito textualmente. Um dia, em sua vida presente, estava em Roma, e visitava a Biblioteca do Vaticano. Foi recebido por dois jovens, noviços de longas vestes escuras, que se puseram a falar-lhe no mais puro latim. Mary era bom latinista, no que se refere à teoria e às coisas escritas, mas não experimentara, ainda, conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando o magnífico idioma tão bem harmonizado com os monumentos, com os costumes da época em que estivera em uso, dir-se-ia que um véu lhe caía dos olhos, que ele mesmo havia conversado, em outros tempos, com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases inteiramente feitas e reprocháveis caíam-lhe dos lábios, achou, desde logo, a elegância e a correção, enfim, falou o latim, como fala o francês. Tudo isso não se podia fazer sem uma aprendizagem, e se ele não tivesse sido um súdito de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de esplendor, não improvisaria uma ciência impossível de adquirir em algumas horas. O autor tem razão. É preciso distinguir com cuidado o fato das hiperestesias da memória, muitas vezes observado no sonambulismo, na doença. Naqueles estados especiais, o paciente repete, por vezes, tiradas inteiras, ouvidas outrora no teatro ou lidas antigamente e profundamente esquecidas em estado normal. Mas, uma palestra sustentada em língua desusada, sem hesitações, sem pesquisas, gozando o indivíduo de todas as suas faculdades, supõe, evidentemente, para a pronúncia e para a tradução, o funcionamento de um mecanismo, muito tempo inativo, mas que se revela no momento propício. Não se improvisa uma linguagem, ainda mesmo que dela se conheçam as palavras e as regras gramaticais. Fica a parte mais difícil, a do enunciado das ideias, que depende dos músculos da laringe e das localizações cerebrais e que não pode adquirir-se senão pelo hábito. Se a esta ressurreição mnemônica se juntam as lembranças precisas de lugares outrora habitados, há fortes presunções para se admitirem as vidas múltiplas como a mais lógica explicação desses fenômenos. Eles são, aliás, menos raros do que se tem pretendido. Vou ainda citar alguns exemplos tomados da coleção da Revue Spirit. Um espiritista da primeira hora, o professor Damiani, dirigiu, a 1º de novembro de 1878, ao editor de Banner of Light de Boston, uma carta em resposta a certas polêmicas sobre a reencarnação. Extraio a passagem seguinte. Que me seja permitido dizer porque penso não ter sido enganado em minhas visões espirituais. Antes de ser reencarnacionista, e quando era oposto a essas teorias,
Diferentes médiums, que não se conhecem, falaram de minhas reencarnações. Ri muito e qualificava como histórias essas revelações. Mas, escoados muitos anos, quando já as havia esquecido, adquiri o dom da visão espiritual e me vi a mim no meio das famílias de minhas existências passadas, vestido com as roupas do tempo e dos povos que os videntes me haviam descrito. Oh, para mim, ver devia ser acreditar. Esta declaração me pareceu probante, pois que emana de observador incrédulo, que só se convenceu depois de observação pessoal. Que causas poderiam produzir as afirmações concordantes de médiuns que se não conheciam? Se as vidas anteriores deixam traços em nós, se é possível a certas pessoas lerem essas inscrições hieroglíficas, essas ruínas veneráveis, escritas em uma língua que só a faculdade psicométrica permite decifrar, as descrições dos videntes devem ser semelhantes, pois se apoiam em documentos positivos. Daí, provavelmente, essa unanimidade, que o professor Damiani verificou, quando os dons se desenvolveram nele. A Revue Spirit de 1860, página 206, transcreveu a carta de um oficial de marinha, que se lembra de ter vivido e ter sido assassinado na época de São Bartolomeu. As circunstâncias dessas existências ficaram gravadas profundamente em seu ser, e ele narra fatos que mostram não serem essas reminiscências devidas a um capricho do seu espírito. Dizia-vos, escreve ele, que tinha 7 anos quando sonhei que, fugindo, fui atingido nas costas por 3 punhaladas. Se vos dissesse que a saudação que se faz, em armas, antes de nos batermos, eu a fiz pela primeira vez quando tive um florete na mão. Se vos dissesse que os preliminares, mais ou menos graciosos que a civilização pôs na arte de matar, me eram conhecidos, antes de qualquer educação nas armas. Essa ciência instintiva, anterior a qualquer preparo, deve ser adquirida em alguma parte. Onde, se só se vive uma vez. Refere o Sr. Lagrange, em carta dirigida à Revue Spirit, ano 1880, página 361, que conhece, em Vera Cruz, uma criança de 7 anos, chamada Julis Alphonse, que cura com a imposição de suas mãozinhas, ou com o auxílio de remédios vegetais, de que dá as receitas. Quando se lhe pergunta onde as ouve, responde que é o tempo em que era médico. Essa faculdade extraordinária revelou-se aos 4 anos e muitas pessoas cépticas declararam-se, em seguida, convencidas. Pode-se pretender que a criança é simplesmente médium, com efeito, ela ouve os espíritos, mas sabe perfeitamente distinguir o que se lhe revela do que tira do seu íntimo, essa convicção de que era médico. Tal ideia não lhe foi inculcada pelos guias, é inata. Boveri cita em Lotus Bleu o caso de Isaac Foster, cuja filha Maria morreu no condado de Effingham III. Ele teve, alguns anos mais tarde, uma segunda filha, que nasceu em Dakota, cidade em que veio habitar depois da morte de Maria. A nova filha chamou-se Nelly, mas persistia, obstinadamente, em dizer-se Maria, declarando que esse era o verdadeiro nome pelo qual lhe chamavam outrora. Em uma viagem, em companhia do pai, ela reconheceu a antiga morada e muitas pessoas que nunca vira, mas que a primeira filha Maria conhecera bem. A 1 milha de nossa antiga habitação, diz Foster, encontra-se a escola que Maria frequentava. Nelly, que nunca vira, dela fez exata descrição e mostrou-me o desejo de revê-la. Levei-a, uma vez lá, ela dirigiu-se diretamente à banca que sua irmã ocupava, dizendo-me, eis a minha. Dir-se-ia um morto revindo do túmulo, acrescenta o pai. É esta a expressão exata, porque, se é possível imaginar que a criança fosse a essa região em estado sonambúlico, ninguém, entretanto, lhe teria podido indicar as pessoas que Maria conheceu, e Nelly não se enganou, apontando-as com segurança. Se a reencarnação é uma verdade, bastante ilógico é que as lembranças referentes a uma vida anterior se revelem,
Como já o disse muitas vezes, mais frequentemente entre as crianças, visto que o perispírito, antes da puberdade, possui ainda um movimento vibratório que, em certas circunstâncias especiais, pode adquirir bastante intensidade, para fazer renascer recordações da existência anterior. Vamos ver ainda muitos exemplos. Devo primeiro a gentileza do meu excelente amigo, o comandante Mantin. Minha mãe mantivera, diz ele, com uma amiga de convento uma correspondência seguida, da qual extraio que você vai ler. Esta senhora tinha consigo, em Bordeaux, uma sobrinha, filha de uma irmã casada em Valladolid, em Espanha. Depois de reiterados pedidos para que lhe levasse ou enviasse a filha, a amiga de minha mãe nos escreve que se decidira a confiar a menina a honestos viajantes espanhóis, que se dirigiam a Segóvia, passando por Valladolid. Por esse tempo, principiavam a construir-se as estradas de ferro na Espanha, de Fontarabia a Irún, São Sebastião e Valladolid. O trajeto fazia-se em diligência e durava muitos dias. Depois de haver abraçado a sobrinha e tê-la recomendado aos seus companheiros de viagem, a amável tia viu partir o veículo, que acompanhou com os olhos, até que desapareceu numa dobra da estrada. A menina instalou-se numa banqueta, diante de uma vidraça, a fim de contemplar a paisagem. Parecia maravilhada, ria, tagarelava sozinha. Depois, como se atravessasse uma região conhecida e já vista, pôs-se a dizer o nome das aldeias por onde o carro ia passando. A atenção dos viajantes foi despertada pelas citações exatas da criança. Eles interrogavam, admirados com a memória de tão pequena menina, e lhe perguntaram se ela fizera aquela viagem havia muito tempo. Atenta ao que lhe parecia conhecer e rever, respondia rindo, mas eu nunca vi. E os espanhóis, entusiasmados, deixavam-na tagarelar, cada vez mais surpreendidos com a memória dela. A pequena viajante anunciava, de antemão, por toda parte, o que devia desfilar de belo e interessante, sob os olhos de seus companheiros de viagem. Demonstrou que, evidentemente, viera já a São Sebastião. Antes de chegar a Burgos, onde se passou a noite, a criança anunciou que se havia a mais bela igreja da Espanha. E foi assim até Valladolid, onde a diligência chegou no quarto dia. A mãe esperava, impacientemente, a cara filhinha. Depois de havê-la acariciado com ternura, agradeceu aos viajantes, com sinais do mais vivo reconhecimento, os cuidados que tiveram para com a pequena. Foi então que eles lhe gabaram a memória, que tanto admiraram numa criança, e lhe contaram como a pequena se lembrara maravilhosamente de tudo o que vira na sua precedente viagem. Mas não ocultaram o quanto estavam surpresos com o motivo que levava a menina a desnaturar a verdade, sustentando que vinha à Espanha pela primeira vez. A mãe, muito admirada, afirmou que a pequena não tinha mentido, porque era, efetivamente, a primeira vez que saía da França, onde fora confiada à irmã, até que ela e seu marido se instalassem em Valladolid. A criança, compreendendo que os espanhóis duvidavam das asserções até de sua genitora, pôs-se a chorar, dizendo: eu não menti, não me lembro de ter feito uma primeira viagem, o que eu sei é que já vi tudo isso. Alguns dias depois, um dos companheiros da menina veio entregar à sua mãe a curiosa narrativa desses fatos, que julgou deveria redigir. A intitulou Sonhos Verídicos de uma Criança Acordada. Comandante Mantin. Ainda que, qualquer interpretação, que não a das lembranças de uma vida anterior, não explicaria o conhecimento dessa menina, tão numeroso e preciso. O fenômeno, nas crianças, das lembranças de uma vida passada, não é particular a uma época ou a uma nação. Vejamos dois relatos que provam que, tanto na Ásia, como na América, como na Europa, a revivescência da memória se encontra em todas as classes da sociedade. A população inglesa de Rangoon está emocionada por causa das revelações de uma criança.
Londres, 17 de setembro, a imprensa de Alemar relata um fato que se diz de reencarnação, e que se teria produzido em Rangon. Perto dessa cidade, morreu em 1903 o Major Wells. Nesses últimos tempos, uma criança de 3 anos espantava os pais, anunciando-lhes, gravemente, que ela era o referido major, voltado à vida, e o garoto lhes descrevia os pormenores da habitação do oficial defunto, chegou, mesmo, a fazer uma resenha de suas ocupações e a dar o número de seus pôneis. Mais ainda, relata como Wells pereceu durante uma excursão no lago Necteleia, com 2 outras pessoas. Os pais ficaram inteiramente perturbados, visto que o filho nunca soubera nada do major, nem de sua família. Lê Jornal, 18 de setembro de 1907. Extraio da descrição do Dr. Henry Chendisoldi sobre a visita que fez ao grande lama em Lhasa, 83. Início da nota do redator, 83. De Rochas, Leis Vi Successives, página 311. Fim da nota do redator. Há 50 anos, 2 crianças nasceram em uma aldeia chamada Oxitigon, um menino e uma menina. Vieram ao mundo no mesmo dia, em casas vizinhas, cresceram juntos, brincaram juntos, amaram-se. Casaram-se e fizeram uma família, que, para viver, cultivava os campos áridos que circundam Oxitigon. Eram conhecidos pela profunda ligação que um tinha pelo outro, e morreram como haviam vivido, juntos. A morte os levou no mesmo dia, enterraram-nos fora da aldeia, depois os esqueceram, porque os tempos eram duros. Nesse ano, após a tomada de Mandalay, a Birmânia inteira sublevou-se, o país estava cheio de homens armados, as estradas eram perigosas e as noites ficavam iluminadas com as chamas que devoravam os lugarejos. Tristes tempos para os homens pacíficos, e muitos, fugindo de suas habitações, refugiavam-se nos lugares mais habitados e próximos dos centros da administração. Oxitigon estava no centro de um dos distritos mais castigados, grande número de seus habitantes fugiram, e entre eles um homem chamado Maungkan e sua jovem mulher. Eles se estabeleceram em Cabim. Tiveram 2 filhos gêmeos, nascidos em Oxitigon, pouco antes de abandonarem o lar. O mais velho chamava-se Maungju, isto é, rapaz grande. As crianças cresceram em Cabu e começaram logo a falar. Seus pais notaram com espanto o que, durante os brinquedos, chamavam-se, não Maungjiu e Maungje, mas Maungsanya e Imagiroin, este último é nome de mulher. Maungkan e a esposa lembraram que assim se chamavam os cônjuges falecidos em Oxitigon, na época em que as crianças nasceram. Eles pensavam, pois, que as almas daqueles defuntos haviam entrado no corpo dos filhos, e os levaram a Oxitigon, para os experimentar. As crianças conheceram toda Oxitigon, estradas, casas e pessoas, chegaram a reconhecer as roupas que vestiam na vida anterior. Não havia duvidar. Um deles, o mais moço, lembrou-se de ter tomado emprestado 2 rupias a um certo matete, sem que seu marido soubesse, quando era Majiroin, e essa dívida não fora saldada. Matete vivia ainda. Interrogaram-no e ele se lembrava, com efeito, de haver emprestado esse dinheiro. O que não consta é que os pais das crianças tivessem restituído as 2 rupias. Eu as vi, as crianças, pouco depois dessa ocorrência. Tem agora 6 anos completos. O menino mais velho, em cujo corpo entrou a alma do homem, é um bom burguês, gordo, rechonchudo, mas o gêmeo cadete é menos forte e tem uma curiosa expressão sonhadora. Contaram-me muitas coisas da vida passada. Disseram que depois da morte viveram algum tempo sem corpo nenhum, errando no espaço, ocultando-se nas árvores, e isso por causa dos pecados, e, alguns meses depois, nasceram gêmeos. Era tudo tão claro, antigamente, diz-me o mais velho, que eu podia lembrar-me bem, mas agora as ideias se tornam cada vez mais apagadas.
O primeiro dos dois casos precedentes tem um caráter anedótico, que se pode prestar à crítica. Pode mentir quem vem de longe, diz um provérbio. Entretanto, se transcrevo a narrativa é porque, quando se fez uma verificação em circunstâncias idênticas, reconheceu-se a veracidade das testemunhas. Vejamos dois casos publicados pelo Dr. Moutin, no inquérito sobre a reencarnação, do Dr. Calderoni. Extrato do inquérito do Dr. Calderoni. Relatório do Dr. Moutin. Em 1906, o jornal Pais Acabar, de Lahore, narrou que uma menina de cerca de 7 anos, nascida de uma família muçulmana, na aldeia de Pendjab, tornou-se grave, repentinamente, e falou como uma senhora. Declarou que vivera uma existência anterior e se lembrava agora de todos os seus pormenores. Fora mulher de um hindu, empregava linguagem violenta e insistia para que a levassem junto a seu antigo marido, com quem tinha que liquidar importante negócio. A princípio, não lhe prestaram atenção, mas como se mostrasse muito obstinada, os pais conduziram-na ao lugar indicado, cedendo em parte às importunações da criança, em parte à própria curiosidade. Logo que chegou ao lugar, foi diretamente à casa de que havia falado, comportando-se como se a conhecesse bem. Quando se encontrou diante do pretendido marido, disse-lhe muitas coisas que o surpreenderam e lhe pediu que a desposasse para provar que tinha sido sua antiga mulher, fez que trouxessem uma velha mala que lhe pertencera, e que ficara fechada desde seu falecimento. Indicou-lhe exatamente o conteúdo. O antigo esposo e os pais da menina não estavam dispostos ao novo casamento, porque ela era muçulmana e o suposto marido um hindu brahmani. Desta forma, foi a criança trazida à força para a casa paterna. Para assegurar-me da veracidade da descrição, prossegue o Dr. Moutin, escrevi ao diretor do jornal de Lahore pedindo-lhe que me informasse se essa história lhe tinha vindo de fonte digna de fé, e pedi-lhe, ao mesmo tempo, novos detalhes. O diretor respondeu-me, com amabilidade, declarou que estava absolutamente certo dos acontecimentos publicados por seu jornal e que não deixaria de transmitir-me novos pormenores, logo que lhe fosse possível. Escrevi-lhe de novo. Respondeu-me que tinha feito reiteradas tentativas para esclarecer o caso, mas que pessoas implicadas nele se haviam fechado em um mutismo absoluto, declarando que a publicação da história lhes causara muitos aborrecimentos, escandalizando os amigos, que estavam certos de que, se continuasse a publicidade, seria difícil encontrar-se esposo para a menina, quando ela atingisse a idade de casar-se. Outro fato do mesmo gênero, que conheci desde 1906, diz o Dr. Moutin, é uma história publicada nos principais jornais de Bengala, há cerca de 2 anos. Dou-lhe a tradução literal. Ramasadongin, de 45 anos, da casta Brahtikshatriya, é um habitante de Croberia, na jurisdição de Tanabangore, distrito 24, Parganas. Sua mulher, Mamoini Dasi, morreu de cólera, há 12 anos. Seu pai era um Dipchand Mandal, da aldeia de Baota. Depois da morte de Mamoini, sua tia materna, que mora em Balgor, teve uma filha. No mês de agosto último, quando essa filha foi visitar Bamomuler com sua mãe, passou, por acaso, em Croberia, mostrando a casa de Ransadon, declarou que esse edifício, com o jardim e o tanque que aí se acham, pertenciam a seu marido, no curso de sua vida anterior. A mãe e a filha penetraram nessa casa. A criança, depois de haver cumprimentado uma velha que lá estava, disse: "Eis aqui foi minha sogra, na precedente existência. Este quarto era o meu, estes jovens eram meus filhos." Em seguida, declarou a Ransadon que ele fora seu marido e insistiu para que a desposasse, sem o que se suicidaria. Ransadon pediu-lhe, então, que lhe fornecesse algumas provas. Disse ela: "No momento de minha morte, cozeram 6 rupias na minha roupa."
Retiraste essa importância, e podes lembrar-te de que, em meu leito de morte, pedi algum dinheiro e ornamentos para meu filho mais velho. Deixei um vaso vermelho e algumas fitas para cabelo, na parede, e 2 grampos em uma mala. Procura-os e os encontrarás. Hansadon descobriu, com efeito, 2 grampos cobertos de pó. A menina pediu-lhe, ainda, que visse na mala se sua roupa de seda estava em bom estado. Ele a encontrou, realmente, mas rasgada em 2 pontos. Quis a pequena explicações, visto que a roupa só tinha um rasgão quando ela a usava. Indagou se e soube-se que a nora de Hansadon a vestira e a tinha rasgado em outro lugar. Ela reconheceu, em seguida, os filhos e demais parentes, dos quais disse os nomes. Uma mulher presente perguntou-lhe quem ela era. A jovem respondeu: um dia, prestes a morrer de fome, vieste-me pedir um pouco de alimento, dei-te um bolo de arroz, chamaste-me, então, tua mãezinha, podes reconhecer agora. Hansadongin declarou que não lhe convinha esposá-la de novo, pois que ele tinha agora 45 anos, quando ela estava apenas nos 11. Mas a menina insistiu, não queria voltar para a casa dos pais, a quem chamava tios. Estes a levaram à força, mas, algum tempo depois, Hansadon consentiu em desposá-la. Crowberry encontra-se a uma distância de 10 milhas apenas de Calcutá, sob a jurisdição de Sealdah, em tudo que se relaciona com o Estado Civil. Babu Taraknath Rizwas, que dirige o Bureau de Sealdah, e é muito conhecido no lugar, foi encarregado de verificar a autenticidade desta história. A 17 do mês de Baisak último, Hansadon, com outros habitantes de Crowberry, foi a Sealdah para registrar alguns documentos. Hansadon declarou que tudo o que os jornais haviam publicado era absolutamente verdadeiro e que outros habitantes da cidade poderiam atestar como ele. Confirmou que a mocinha reconhecera todos os habitantes da aldeia, com os quais tinha tido relações, no curso da vida precedente. Depois que Hansadon declarou que não podia esposá-la, chorara copiosamente. Hansadon e os notáveis da aldeia recebiam diariamente cartas de diferentes lugares, que lhes pediam esclarecimentos sobre esse caso. Como não podiam responder individualmente a todos, pediram a Babu que visse um meio de satisfazer os missivistas. O hindu encarregou-se, pois, de informar o público da autenticidade do fato, que poderá servir de estudo aos sábios ocidentais. O atestado público está assinado por Amabika Sharon Gupta. No mesmo inquérito escreve o professor Tumolo. Romolo Panzoni, de Roma, é um amigo meu, também conhecido por outros ocultistas, como pessoa absolutamente digna de fé. É um espírito inteligente, embora nada tenha escrito sobre esse assunto. Panzoni e sua mulher, falecida depois, contavam-me, muitas vezes, que adotaram uma pequena, e esta, de quando em quando, referia-se repentinamente a uma vida que passara entre os selvagens. Descrevia-lhes maravilhosamente os costumes, dando a mais perfeita ilusão de também haver vivido em estado selvagem. Ainda na Itália, a revista Ultra, 1908, menciona este caso de reencarnação. A respeito, reproduz a revista Teosófica, de Roma. Um inspetor de polícia do Pegu, chamado Tucker, quando perseguiam os bandidos, foi morto por um tiro a queima-roupa. Na mesma época, em outra parte do distrito, uma mulher de humilde condição dava à luz um filho. Até aqui nada de extraordinário. O maravilhoso começa no dia em que o menino, com a idade de 4 anos, entrou a dizer que era a nova encarnação do inspetor Tucker, de quem nunca se falara diante dele. Contou mais certo número de episódios da vida daquele inspetor, com tal precisão, que os parentes do morto ficaram estupefatos e afirmaram a perfeita realidade dos mesmos episódios. Esses fatos atraíram uma multidão de curiosos, que vêm ouvir os discursos extraordinários do garoto.
O Messager de Liege publicou, em seu número de 1910, um interessante artigo em que Henrion consigna os curiosos informes que se vão ler sobre a revivescência da memória de uma menina de 7 anos. O fato que vamos relatar veio ao nosso conhecimento a 16 de janeiro último. Foi-nos contado pelo Sr. Courtain, maquinista aposentado da Estrada de Ferro do Estado. A família Courtain não conhecia o espiritismo na época em que se passaram os fatos, e só em consequência dele se converteu àquela crença. Essa família, das mais estimáveis, morava em Pontiacelis e tinha entre seus filhos uma filha de 7 anos e outra de 5, chamada Blanche. Esta última, muito delicada, dizia aos pais que via espíritos, fez, entre outras, a descrição dos avós, mortos havia mais de 15 anos antes do nascimento da neta. Os pais, que atribuíam tais visões a um estado doentio, levaram-na ao Dr. Reus e este, depois do interrogatório e do exame, receitou uma porção qualquer. A visita e a porção custaram 7 francos e 50 centavos. No dia seguinte, tendo necessidade de forragem para os animais, foram ao prado, a pequena Blanche, com o carrinho, ia na frente dos pais. Chegada a uma grande distância destes, parou para os esperar. Quando eles se aproximaram, disse-lhes ela, em tom resoluto: "Não tomo o remédio que o doutor receitou." "E por quê?" pergunta o pai. "Não hás de querer que botemos fora 7 francos e 50, é preciso tomar o remédio." "Não tomo," respondeu Blanche, "há um homem perto de mim que diz que ele me curará sem isso. Aliás, eu sei bem o que devo fazer. Também fui farmacêutico." "Foste farmacêutico?" E os pais se entreolharam, assombrados, pensando que Blanche estava louca. "Sim, fui farmacêutico em Bruxelas, rua número. Se quiser, vá ver. É ainda um farmacêutico que está lá e a porta da farmácia é pintada de branco." Os pais não sabiam mais o que dizer nem que fazer, e durante algum tempo não se falou mais nisso. Um dia, porém, a filha mais velha devia ir à capital e propuseram a Blanche acompanhá-la. "Sim, irei," disse ela, "e levarei minha irmã onde lhes disse." "Mas não conheces Bruxelas?" "Não quer dizer nada. Quando estiver lá, serei eu quem conduzirá minha irmã." Fez-se a viagem como estava convencionada, mas, chegada à estação, a mais velha disse ao Blanche: "Agora, conduze-me. Vem, é por aqui." E depois de caminharem algum tempo: "É esta a rua, olha." A mais velha, espantada, verificou que era tudo, como Blanche dissera: rua, casa, número, cor da porta, nada havia que não fosse exato. Desde então os pais estudaram o espiritismo e a mediunidade de Blanche se foi desenvolvendo. Ela se tornou médium de efeitos físicos, de incorporação, vidência e audição até a morte, que sobreveio depois de um acidente de sofrimentos que duraram 2 anos e meio. Acrescemos que ela mesmo predissera a duração dos sofrimentos pelos quais sucumbiu. Para terminar, apresentemos a narrativa publicada pela maior parte dos jornais da América do Sul, 84. Início da nota do redator, 84. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, março de 1907. Caso extraído dos Annales des Sciences Psychiques. Fim da nota do redator. Lembrança de uma vida precedente. Muitos jornais espíritas da América Latina, tais como Fiat Lux, de Ponce, Porto Rico, Constancia, de Buenos Aires, Reformador, do Rio de Janeiro, e outros, relatam um fato tanto mais interessante quanto não há possibilidade de explicá-lo sem se admitir a hipótese da reencarnação. Isto, bem entendido, se o caso está exato e fielmente narrado. 85. Início da nota do redator. 85. Afirma Quintin Lopes, diretor do jornal Lumen, de Tarraça, que, por seu inquérito, o caso é inteiramente autêntico. Fim da nota do redator.
É verdadeiramente lamentável que não se encontre no mundo um instituto qualquer que disponha de meios necessários para fazer estudar um caso como este, por pessoas sérias, competentes, que gozem da autoridade científica necessária, de forma a que se possam aceitar os resultados de suas pesquisas. Na cidade de Havana, Cuba, viviam os esposos Esplugas Cabrera, que tiveram um filho, o Eduardinho, hoje de 4 anos, muito loquaz, de inteligência viva. A residência da família foi sempre na casa número 44 da Rua São José, em Havana, onde Torquato Espluga se ocupa com uma empresa tipolitográfica, da qual é coproprietário. Foi aí que nasceu Eduardinho. Conversando a criança com sua mãe, Cecília, disse-lhe, há já algum tempo: Mamãe, eu antes tinha uma casa diferente desta, morava em uma casa amarela, da Rua Campanário número 69. Lembro-me perfeitamente. A senhora Cabrera, no momento, não deu grande importância ao fato. Como, porém, a criança insistisse, de quando em quando, em suas declarações, os pais acabaram por lhe dar atenção e, depois de havê-la submetido a uma série de perguntas apropriadas, obtiveram do menino as indicações seguintes. Quando vivia no número 69 da Rua Campanário, meu pai se chamava Pierre Sacco e minha mãe, Amparo. Lembro-me de que tinha 2 irmãozinhos com os quais brincava sempre, que se chamavam Mercedes e João. A última vez que saí da Casa Amarela foi no domingo, 28 de fevereiro de 1903, e minha outra mãe chorava muito, enquanto eu, nesse dia, me afastava de casa. Essa outra mamãe era muito branca e de cabelos pretos, trabalhava numa fábrica de chapéus. Tinha eu, então, 13 anos, e comprava os remédios na farmácia americana, porque eles ali custavam mais barato. Deixei minha bicicleta no quarto de baixo, quando voltei do passeio, e não me chamava Eduardo, como agora, mas Pancho. Diante de uma exposição tão natural e feita com firmeza estranha, por uma criança de 4 anos, os pais de Eduardo ficaram perplexos, tanto mais quanto a criança nunca estivera no número 69 da Campanário. Passado o primeiro momento de impressão, os esposos Cabrera pensaram em empreender investigações para ver o que podia existir de verdade no que dizia a criança. Muitos dias mais tarde, saíram com Eduardo e vieram ter, depois de longa volta, a casa da Rua Campanário, desconhecida, assim da criança como dos pais. Quando chegaram, Eduardo a reconheceu num instante. Olha a casa onde eu morava, gritou ele. Então entra, disse o pai, se é verdade que a reconheces. A criança correu para o interior, dirigiu-se para a escada, subiu ao primeiro andar, entrou nos apartamentos, como se os conhecesse, e desceu muito pesaroso por não encontrar mais seus parentes, mas outras pessoas que não sabia quem eram. Também não encontrou os brinquedos com os quais, dizia, tanto se divertira, junto dos seus irmãos de outrora, Mercedes e João. O casal, dado o resultado da primeira tentativa, continuou as pesquisas necessárias para atingir as provas definitivas e chegaram, finalmente, às conclusões, com o concurso de elementos oficiais. 1. A casa número 69 da Rua Campanário foi ocupada até pouco tempo, depois de fevereiro de 1903, por Antônio Sacco, hoje ausente de Havana. 2. A mulher chamava-se Amparo, e do casamento nasceram 3 filhos, Mercedes, João e Pancho. 3. No mês de fevereiro morreu este último, pelo que a família Sacco deixou a casa. 4. Bem perto da casa existe a farmácia onde o Eduardinho assegura que costumava ir. Examinando com cuidado os fatos narrados neste capítulo, parece impossível explicá-los logicamente, em seu conjunto, por outra hipótese que não seja da reencarnação.
Vimos que hereditariedade fisiológica não existe para os fenômenos intelectuais, não só porque os homens de gênio saem, as mais das vezes, dos meios menos cultivados, como porque seus descendentes não lhes herdam as faculdades. Existe uma lei de inatidade, como a formulou o Dr. Lucas no último século. O espírito que se encarna traz, em estado latente, o resultado de seus estudos anteriores, e assim, quando as circunstâncias o permitem, certas crianças apresentam, desde a mais tenra idade, aptidões incríveis para a aquisição de conhecimentos, que exigem, nos outros seres humanos, longos anos de estudo. Entretanto, as formas da atividade humana, artística, literária, científica, etc., mostram-se com tal precocidade nas crianças prodígio, que é realmente impossível atribuir essas pasmosas manifestações a outra coisa que não as reminiscências, porque o cérebro desses pequeninos seres, apenas formado, seria incapaz de armazenar, só por si, de reter e de coordenar as numerosas e variadas noções indispensáveis à prática dessas artes ou ciências, onde eles se revelam, desde logo, infinitamente acima da média intelectual dos homens feitos. Sem dúvida nenhuma, as crianças prodígios são exceções, mas eu mostrei, com exemplos, que poderia ainda multiplicar, que as lembranças relativas a uma vida anterior se mostram, frequentemente, entre as crianças, com tal abundância de pormenores, que não se lhes pode atribuir um jogo de imaginação. Na maior parte dos casos, a clarividência, fator cuja importância não se pode negar, não deve ser invocada como explicação do fenômeno, porque, para que a lucidez possa ser posta em ação, é preciso, em regra, uma causa que estabeleça uma relação entre o vidente e a cena descrita. Ora, nos exemplos citados essa relação não existe. Mesmo entre os adultos, o fenômeno da revivescência da memória apresenta-se, por vezes, com um acúmulo de circunstâncias, independentes umas das outras, que não permitem atribuir à recordação a dupla vista do paciente. Na maior parte dos casos lembrados, não se trata mais do sentimento do já visto, porque o paciente sabe, de antemão, e descreve exatamente, o que se encontra além do alcance de sua vista, ele tem a noção clara de haver conhecido outrora essas cenas, que vê pela primeira vez. E quando tudo se pode verificar, como no caso de Laura Reinaldi, no das crianças, citadas pelo Dr. Moutin e outros, não é mais possível duvidar que nos encontramos, realmente, em presença da lembrança de uma vida passada. Sem dúvida, é preciso ainda um número mais importante desses testemunhos, para que esse gênero particular de fenômenos entre definitivamente no domínio da ciência. Os fatos são já bastante numerosos, para que não mais possam ser postos de lado, e deverão ser considerados como alicerces de uma demonstração científica da realidade das vidas sucessivas. Vou passar agora a outra ordem de fatos de molde a confirmar esta grande lei da evolução espiritual, que vai saindo das trevas onde haviam confinado e que, em breve, se tornará brilhante para todas as inteligências livres das peias dos dogmas materialistas e religiosos.